Olá pessoal, estamos aqui novamente no Centro Espírita Jesus de Nazaré para mais um estudo de perguntas e respostas. O meu querido amigo Zé Amaral, que é o cumprimento, agradeço a presença novamente, todo o seu conhecimento, Zé. E o tema do nosso mês, gente, é um tema fantástico, que é a mediunidade de Jesus. E essa semana nós vamos falar a mediunidade à luz do Evangelho. Nós vamos ter uma abordagem completamente diferente do que nós abordamos na semana passada, né? E para começar, eu vou começar perguntando ao meu querido amigo Zé, o que significa compreender a mediunidade à luz do Evangelho? Compreender a mediunidade à luz do Evangelho é reconhecer que ela não existe para satisfazer curiosidades, provocar admiração ou alimentar vaidades. Ela é um recurso educativo da alma, convite ao serviço e oportunidade de cooperação, com Jesus no amparo aos que sofrem. Quando iluminada pelo Evangelho, a mediunidade deixa de ser apenas fenômeno e passa a ser caminho de responsabilidade, consolo, disciplina e transformação moral. Quer dizer, todo esse clima que é criado, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa assume a responsabilidade do seu processo mediúnico e do trabalho mediúnico, colocar essa figura como referência de evolução, que Jesus, o médium por excelência, a capacidade, vivia a ética, ele nem a moral não fazia nenhum tipo de sentido a moral de Jesus, porque ele estava além, ele estava na ética, todos os comportamentos. Plena ética. Todos os comportamentos de Jesus são alicerçados em cima dos princípios éticos. Então, quando chega na questão moral aqui, às vezes chocava, né, quem vivia com ele, porque era outro tipo de moral vigente. Mas ele era respeitador da ética, do sentido ético. Então, se a gente para prestar atenção nisso e coloca o ato da mediunidade nesses parâmetros de respeitar eticamente a vida, respeitar eticamente tudo que envolve o trabalho mediúnico, é uma certeza de acertar o caminho, sabe? É uma certeza de acertar o caminho, porque a doutrina espírita ensina que a comunicação entre os dois planos da realidade natural, mas o Evangelho dá direção moral, dá direção a essa faculdade. Sem amor, humildade e caridade, o intercâmbio espiritual pode se perder na finalidade superior. Por isso, a mediunidade deve ser exercida como instrumento do bem, submetida a critério de razão, da prece, do estudo e da vivência cristã. O advento do Espírito da Verdade, por exemplo, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 6, está lá escrito: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se arraigaram são de origem puramente humana. Perfeito isso, né? Ou seja, se a gente seguisse a lógica do Espiritismo, a gente estaria feliz da vida. O problema é que a gente deixa, às vezes, as imperfeições humanas avançarem, e aí a gente começa a construir aquilo que está no livro dos médiuns, lá no capítulo 24. A gente começa a criar regrinhas, um monte de regrinhas, e quanto mais regra precisa, mais longe da ética a gente está. Interessante isso, né? Precisou de regra, a gente está longe da ética. É por isso que Jesus não tinha regras, porque ele estava vivenciando absolutamente tudo que é ético, tudo que é princípio. Essa plenitude moral, a elegância, o respeito ao outro, tudo. Ele nunca julgou, nunca se colocou na posição de todo-poderoso. Aliás, fazia questão de todas as vezes que as pessoas recebiam um benefício dele, ele dizia claramente: a tua fé te curou, não sou eu, foi você que conseguiu alcançar aquilo. Isso é de uma... É ético, é não assumir, é não querer, por exemplo, colocar créditos onde não há merecimento disso.
mais mestre do que isso, não tem jeito de ser. Você ainda falou uma coisa nos episódios anteriores que me marcou muito nesse sentido, que você falou assim, eu não sei que eu estava fazendo errado, sabe? Sabe. A gente sabe. A gente sabe. Então, quando você tem um conceito ético tão elevado, você pensa assim, puxa vida, olha aqui o meu caminho. Isso. Estava ali, explícito. E eu sabia. Eu sabia. Não adianta falar que eu não sabia que eu sabia. Porque é a coisa mais simples que tem. Quando você sabe que está fazendo errado, é porque você está escondido. Se você faz uma coisa e precisa de esconder, então é porque você sabe o certo. Lógico. É isso aí. Ou pelo menos noção você tem. Deixa eu te perguntar uma. Por que Jesus deve ser o modelo do médium? Porque Jesus é o nosso modelo maior e o nosso guia maior. Você já deu uma aula aqui, Zé. Mas eu vou refletir um pouquinho. Aí eu queria pedir, pessoal, que vocês voltassem no estudo da semana passada, onde isso aqui foi esmiuçado. Né? Todo esse modelo de mediunidade, os fatores, está tudo lá. Jesus deve ser o modelo do médium, porque nele encontramos o perfeito das forças espirituais, sem ostentação, sem interesse pessoal e sempre voltado à cura, ao esclarecimento e à elevação das criaturas. Você acabou de dar uma aula de ética de Jesus aqui, né, Zé? Que aliás tem os livros maravilhosos do GE, os 4 livros da ética de Jesus. O médium que toma Jesus por guia aprende que a verdadeira grandeza está no servir em silêncio, acolher com bondade, falar com prudência e agir com amor. Olha só, aqui parece estar a receita que precisava para fechar isso aí. Kardec apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade. Assim, toda a prática mediúnica precisa ser comparada ao padrão de Cristo. Simplicidade, verdade, misericórdia e fidelidade ao bem. A mediunidade evangelizada não busca produzir impacto exterior, mas favorecer a renovação íntima, a fé raciocinada e a caridade ativa. Para fechar, eu costumo fazer nossos encontros aqui, Zé, que a casa aqui tem 2 tipos de trabalho social. Ela tem um trabalho social com as famílias assistidas, que tem curso, que tem palestra, que tem cesta básica, que tem bazar, mas tem o trabalho daquela mesa que você citou aqui, daquele hospital espiritual, daquele pronto-socorro, que é um trabalho de social, com quem já foi, um trabalho de caridade. Então, da mesma forma que a gente baseia o trabalho com quem está aqui, nós temos que basear o trabalho com quem foi. Manter essa ética, essa profundidade, essa simplicidade, e é por isso que Jesus sempre vai ser esse modelo de mediunidade para nós. Como o Evangelho orienta o uso da mediunidade? Agora, para quem estava procurando uma receita, né? Está aí a receita? Está na mão. O Evangelho orienta a mediunidade ensinando que todo dom recebido de Deus deve ser devolvido em forma de serviço ao próximo. O médium não é proprietário da faculdade, mas seu administrador temporário. Por isso, quanto mais percebe a presença do mundo espiritual, mais deve cultivar a responsabilidade, discrição, gratuidade e desejo sincero de auxiliar. Nesse aspecto aqui, fechou a questão. Eu acho que não há mais o que falar. Porque a situação, quando a gente começa a criar expectativas, a maioria das pessoas que chegam, por exemplo, eu sou médium, eu acho que eu sou médium, e aí começa a explicar, aí você fala, não, estuda mais um pouquinho, porque eu não tenho condições de distinguir se você é médium ou não. Você é portador de uma faculdade orgânica que te dá condições de você entrar em contato com o mundo espiritual. E aí, algumas pessoas conseguem, às vezes, descobrir isso de forma mais inusitada possível. A pessoa está numa rodinha de esquina, esse foi um dos casos que chegou para mim. O rapaz estava na rodinha conversando com os amigos, de repente ele olha uma pessoa atravessando a rua e aí vê uma situação engraçada, aí comenta com a turma: oi, vocês estão, né? Olha o cara que está atravessando a rua. Aí todo mundo olha, não vê ninguém. E aí ele simplesmente toma um baque, porque ele pensa, estou ficando doido. Ou seja, até você explicar para essa criatura, até chegar a ela a explicação plausível do que seja mediunidade, às vezes muito sofrimento vai acontecer, porque a pessoa simplesmente entra nessa neurose de que está acontecendo
alguma coisa estranha com ela, que ela está ficando doente ou que ela está fazendo isso. Então, a primeira instância é: mediunidade não é doença, mediunidade é apenas uma faculdade em que a pessoa não é barrada para entrar em contato com o mundo espiritual. Simples. Aprendeu a lidar com isso? Ótimo! A sua vida vai ser uma maravilha, desde que você coloque como princípio básico isso que o Evangelho orienta, uma mediunidade sã, sadia, desde que você respeite a presença do mundo espiritual e cultiva a responsabilidade, a discrição, a gratuidade e o desejo sincero de auxiliar. Dai de graça o que gratuitamente recebesse. O Evangelho recorda que os bens espirituais não podem ser transformados em comércio, prestígio ou instrumento de domínio. A mediunidade, sendo faculdade concedida para o bem, deve ser preservada de interesses materiais e pessoais, sustentando-se no estudo, na disciplina moral e na caridade desinteressada. Matou o assunto também. Matou também o assunto, porque depois disso é só parar e ficar refletindo sobre o que eu posso fazer para melhorar minha atitude mediúnica. É isso. E dar de graça que de graça recebesse, no capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar a referência: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. É uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem dela pretende fazer um degrau para a sua ambição. É a questão: a mediunidade pode ser retirada a partir do momento em que ela é uma ferramenta de uso, de uso para a evolução. Às vezes a ferramenta é dada, ela é concedida, não conquistada, porque existe a mediunidade conquistada, que é a mediunidade natural que todo ser humano tem, em alto grau ou menos grau. Todos nós temos a mediunidade que é própria do indivíduo humano. Eu imagino que na época, eu me lembro que eu assisti uma palestra em que a pessoa dizia: a racionalidade foi a ferramenta que nos trouxe da animalidade para a hominalidade. A razão foi a ferramenta que nos trouxe. E da hominalidade para o próximo reino, quiçá, vou chamar aqui de angelitude, angelical, ou seja lá o que for, essa ferramenta é a mediunidade. E outra, você está desenvolvendo a mediunidade, quer queira, quer não, quer saiba ou não, a todo instante. Você, ao atravessar uma rua, você está pensando em mediunidade. Por quê? Porque quando você está atravessando a rua, você olha para um lado e olha para o outro porque você tem medo da morte. Logo você está pensando no que vem depois, no que será depois da morte. Isso tudo é exercício que faz a gente cada vez mais buscar essa sensibilidade, aguçar essa sensibilidade para entender a mediunidade. Então é só aprender a utilizar e utilizar da melhor forma possível, colocando sempre os princípios éticos de Jesus, que Jesus nos ensinou. E aí, ótimo, não precisa esquentar a cabeça, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu queria aproveitar, gente, para pedir aí o pessoal para se inscrever no canal. O canal do YouTube aqui do Centro tem quase 70 mil seguidores e o YouTube não está divulgando. Se não compartilhar ou dar um like, não está chegando quem tem que chegar. E a gente sabe que esse estudo ele precisa chegar em muita gente. E a próxima pergunta, até vou entrar um pouco nesse tema, Zé. Qual o maior perigo da mediunidade sem o Evangelho? Olha que coisa interessante. Nós falamos aqui de tanta coisa de ética. E o outro lado? A falta de ética. A mediunidade sem Evangelho corre o risco de se tornar campo de orgulho, fascinação e desequilíbrio. Gente, o que a gente mais teme, entre aspas, é justamente o médium vaidoso que se acha diferente por ser médium e que na hora que tem que fazer o trabalho da caridade, da mediunidade, ele é influenciado pelos próprios vícios morais dele. Aí a comunicação mediúnica com certeza vai ter um índice de comunicação efetiva baixo, né? Tem até medição disso em percentual. Ou a gente teria mais uma grande parte sendo anímica e que não se traduziria realmente na mensagem que aquele espírito quer passar.
Quando o médico... E cada vez a vaidade aumenta. Não, é uma planta daninha, né? Vai só aumentando. Quer queira, quer não, as pessoas sempre envaidecem sem saber, elogiando, colocando em pedestais, e a pessoa que acredita nisso, né? Eu me lembro que a melhor lição para mim, nessa questão, né, porque a gente que está lidando com isso, sendo colocado aqui às vezes para que as pessoas nos vejam, a melhor lição foi quando aquele autor do livro, da biografia do Chico Xavier, Souto, ele perguntou para o Chico assim: ô Chico, você não tem medo de cair do totem, não? Aí o Chico falou assim: não tem não, eu nunca subi lá. Essa foi a melhor situação que você pode imaginar. Eu aprendi com isso. Eu nunca vou subir no totem que as pessoas me colocam. Se alguém me colocar no totem, vai lá e tira, porque eu nunca subi. Aprendi essa com o Chico Xavier. E isso é fantástico. Você volta para o trabalho natural e normal que a mediunidade exige. O nosso trabalho aqui, eu me incluo nesse rol, ele tem uma pureza da alma que é natural de quem não tem isso. Porque na minha visão, Zé, o trabalho perde todo sentido. Porque ele perdeu a caridade. E aí a pessoa que recebe esses elogios, igual você fala, ela tem que saber administrar isso aí para que isso não influencie no trabalho dela. Olha aqui, ó. E como que ela vai fazer isso, Zé? O Evangelho funciona como luz de segurança, chamada sempre à humildade, à vigilância e ao exame de si próprio. Então, quem tem muita experiência, quem viveu muito tempo em reunião mediúnica, quem acompanhou, inclusive a próprio papel do dialogador é identificar naquele médium, às vezes, uma situação: olha, aqui hoje não vai dar, aqui hoje nós vamos ter que encerrar, nós vamos ter que cessar. O Espiritismo ensina que a qualidade moral do médium influencia a sua sintonia espiritual, é óbvio. Se ele tem que sintonizar com aquilo ali e ele está com alguma coisa exacerbada, com a vaidade dele, se achando melhor, porque, gente, eu falo sempre que ninguém é melhor que ninguém, não importa a cor, a raça, a condição social, se tem dinheiro, se não tem, se é estudado, se não é, ninguém é melhor que ninguém. Agora, quem faz um trabalho de caridade nesse nível tem que estar mais atuante e mais perceptivo ainda, e mais guiado ainda pela luz do Evangelho, né? A faculdade mediúnica por si só não representa elevação, não é privilégio. Não é privilégio, é um trabalho de missão, é apenas instrumento. Você já falou muito bem disso aqui outra hora. O que revela progresso é o esforço da transformação moral, o combate às más inclinações e a disposição de obter mensagens e impressões ao critério da caridade, da razão e da concordância ao bem. Só um comentário que eu falei aqui no outro episódio, sobre você usar o tamanho do problema que você vai criar quando você vai usar da dor do outro. O nosso trabalho é de caridade, é de auxílio ao sofrimento do outro. É a questão da outra pergunta que foi respondida, que é do consolo. Zé, a mediunidade é um enorme consolo. Aí você citou a questão do Chico, eu vou citar também. As cartas, as mães de Chico Xavier, a coisa mais emocionante, arrepiante do você ver como a mediunidade usada na sua essência da elevação moral do Chico consolou aquelas famílias, aliviou o coração daquelas mães, trouxe uma mensagem do filho que tranquiliza as mães. Isso aqui é uma questão do uso evangélico da mediunidade maior que esse, onde você tenha todos esses requisitos de ética que você falou, essa ética toda sendo usada para a caridade. E é isso que fala aqui. E o médium, ele só é um instrumento. Então ele não tem que se elevar, ele tem que usar isso na pureza da alma mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, principalmente no trabalho. Isso. Vamos lá, Zé. O que a caridade tem a ver com mediunidade? Legal, né? A caridade é o alicerce para uma mediunidade bem feita. A caridade é o coração da mediunidade cristã. Essa frase... Podia parar aí, né? Podia parar aqui. Sem ela, a comunicação espiritual pode até acontecer, mas perde profundidade evangélica. O médium caridoso não deseja aparecer, deseja aliviar dores, orientar sem ferir, consolar sem iludir e servir sem esperar reconhecimento,
a caridade dá finalidade santa ao intercâmbio com o mundo espiritual. Dá sentido a mediunidade, né? Essa eu nem vou comentar. Nem precisa. O Evangelho coloca a caridade como a lei maior de salvação e convivência. À luz dessa verdade, toda mensagem, orientação e atividade mediúnica precisa conduzir ao amor, ao perdão, à fraternidade e à melhora moral. Quando a prática mediúnica se afasta da caridade, afasta-se também do Espírito do Cristo e da finalidade superior da doutrina espírita. Quantos casos a gente já ouviu dizer, e é narrado às vezes na literatura, né, principalmente na literatura casuística da doutrina espírita, em que apresenta médiuns falidos, literalmente, que perde a assistência dos bons amigos espirituais, única e exclusivamente esperando que eles mudem de rumo, mudem de atitude, até que eles possam de novo merecer a ajuda dos amigos espirituais. É uma questão de lógica, é uma questão de... Eu me lembro, inclusive, de uma história que, para mim também, ilustrou muito, principalmente quando eu cheguei na doutrina espírita, eu não conseguia isso. Às vezes as pessoas, por exemplo, estão na lida do Evangelho, falam, são dialogadores excelentes, uma capacidade extraordinária de fazer com que as pessoas entendam a lógica da vida, a lógica do bem viver, mas não praticam. Aí funciona para os outros. Aí é teoria. Aí eu me lembro do livro Voltei, tem um mentor lá, que era mentor na casa espírita enquanto encarnado, né, dialogador, orientador e tudo mais. Na hora que ele chega no mundo espiritual, aí ele começa a olhar assim e vem para o lado dele um espírito com uma luz extraordinária, brilhante, um facho de luz saindo do coração. Ele chega perto dele e diz: está me reconhecendo? Eu sou um espírito que você ajudou na reunião. Mas ele precisava de ajuda. A luz dele estava apagadinha lá no mundo espiritual. Mas aí ele teve a ajuda de quem ele ajudou, né? E aí eu me lembrei, eu sem colocar a minha vida, né, nesse aspecto aqui como exemplo, mas fazendo já uma alusão, eu era alcoólatra. Eu vivia o alcoolismo. E aí, toda vez que eu encontrava alguém na rua que estava bebendo um pouco mais, eu receitava Alcoólicos Anônimos para ele. Para ele. Você não. Até que um dia um aceitou. E vamos comigo? Eu vou se você me levar. E aí ele me salvou, porque eu fui e fiquei. Deu para entender? É nesse aspecto. Até nisso a caridade funciona. Porque você se salva através daqueles que você salva através da sua arrogância. Às vezes a arrogância que você está utilizando, mas que não seja agressiva, essa arrogância pode fazer com que o outro entenda a mensagem que você está querendo passar para ele e viva. E ao viver aquilo, você olha e fala assim: ó, deu certo para ele. Esse exemplo seu foi perfeito, disso que você acabou de falar. Deu certo para ele, né? Deu certo. Quem sabe. E ele foi o agente da minha mudança. Exato. No fundo, eu salvei o meu Salvador. E o meu Salvador me salvou. Exato. Aí a questão o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. A máxima das máximas. Máxima das máximas. Como a prece ajuda o médium a permanecer ligado ao Evangelho? Na semana passada também nós tivemos uma discussão aqui, que parece que é um debate sobre isso, foi muito interessante. Então aqui, ó, a prece é um recurso indispensável ao médium porque educa a sintonia. Eu não vou repetir, porque na semana passada nós falamos muito de sintonia. Ao orar com sinceridade, o trabalhador mediúnico reconhece suas limitações,
busca amparo superior e prepara o coração para servir com equilíbrio. A prece não substitui o estudo nem a reforma íntima, mas fortalece a alma para que a faculdade seja usada com serenidade e vigilância. Aquela preparação, Zé, eu lembro que tinha médicos fantásticos nas reuniões que eu participei, assim, incríveis mesmo, e que começavam a sentir as coisas 2 dias antes, e que começavam a ser assediados espiritualmente 2 dias antes. Que recurso que eles tinham? Oração, tranquilidade, mente elevada, para que quando chegasse o momento desse uso da mediunidade dele numa reunião de caridade, eles estivessem preparados. A doutrina espírita ensina que o pensamento estabelece ligação com os espíritos, óbvio, e a mediunidade também é uma comunicação com os espíritos. A prece eleva esse pensamento, favorece a aproximação dos benfeitores espirituais e auxilia na resistência às influências inferiores. Olha para você ver que interessante, também matou o assunto. Quando feita com humildade e intenção reta, torna-se força moral que harmoniza o ambiente, disciplina as emoções e sustenta o trabalho no bem. Então, quando o médium tiver para entrar numa situação dessa, que se sentir um pouco debilitado ou com dificuldade, o caminho natural dele é pedir paz, tranquilidade, serenidade, para poder fazer o trabalho dele da forma que tem que ser feito, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo fecha esse tema no capítulo 28, que é a parte de preces dele, né? No item 1, qualidade da prece. A prece deve ser humilde, profunda, sem orgulho e sem ostentação. Aquele que ora com sinceridade se coloca em condições de receber o auxílio espiritual. E na mediunidade isso é mais forte ainda, né? Vou te fazer a última, nós estamos acabando. A mediunidade evangelizada exige reforma íntima? A mediunidade evangelizada exige transformação íntima, não só a reforma íntima. A reforma íntima é só o início. Só o começo do processo. Você começa caiando, pintando a fachada, mas aí aos poucos, à medida que você vai aprendendo a lidar com essas transformações e as necessidades de transformações, você tem que mudar formas, você tem que ir além das formas. Às vezes uma forma equivocada, você precisa substituí-la por outras formas mais éticas, mais sintonizadas com o que o Evangelho nos diz. É um aprofundamento? Então, isso, é um aprofundamento da reforma contínuo. Isso não para, né? É uma mudança de aspecto da vida. Que às vezes se a gente fica só na reforma, quando você reforma uma casa, a estrutura mantém a mesma. Já altera só a cor, né? A posição dos móveis. Não, reforma é uma coisa, transformação é outra. Às vezes é necessário você derrubar a casa para depois erigir uma outra muito mais bonita, muito mais espaçosa, muito mais coerente. E aí, quando você pensa nessa reforma íntima, que é o início, porque o médium também é espírito em aprendizado, antes de ser instrumento de comunicação, ele é chamado a educar sentimentos, a trabalhar os sentimentos. Então, às vezes você está acostumado muito na vida de reações agressivas, reações, né, de todas as ordens do cotidiano, e aí você aprender a mediunidade é aprender que você, diante de uma situação de atendimento, a pessoa que está sendo atendida carece de cuidados, delicadezas, que a própria situação, né, diz que precisa ter. Então os sentimentos têm um papel importantíssimo nisso. A faculdade mediúnica não dispensa um esforço moral, ao contrário, torna esse esforço ainda mais necessário. Porque aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade na atitude. Uma coisa fica presente aquelas coisas. O que é um atendente de loja? Às vezes um atendente de loja, você percebe claramente o que é um atendente de loja, que está te atendendo da boca para fora, e às vezes nem te fala, nem te acolhe. Né? Você chega na loja automática, robotizada. Antigamente eu falava, eu me lembro das palestras que eu falava, a pessoa dá uma queixada. Você entra na loja e a pessoa fala, Dá uma queixada é bom demais.
Ele falou, eu acho que ele está perguntando que qualquer. Né? E é muito diferente de você entrar dentro de uma loja e a pessoa, pois não, bom dia, como é que você está, tudo bem? Acolhimento, delicadeza, respeito, e a mediunidade exige isso, exige esse polimento, essa situação mas que tenha não só externo, mas sentimento, é o sentimento que vem. Aí o Evangelho ensina que o verdadeiro homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha para combatê-las. Aplicado à mediunidade, esse ensino mostra que a segurança do médium não está apenas na percepção espiritual, mas na humildade, na honestidade, na disciplina e no desejo constante de se tornar melhor. A reforma íntima qualifica a sintonia e dignifica o serviço. Que coisa! Não, quando você vai atender uma pessoa que está em situação de sofrimento, essa pessoa já está se sentindo a último ser humano do mundo. Quando você chega perto de uma criatura assim e você demonstra amor, ama, diz nas atitudes, nos sentimentos que a ama, se essa pessoa carrega uma prova muito contundente na história de vida dela, ela começa a olhar para você e fala assim, se eu sou capaz de conquistar o amor dessa criatura que está aqui cuidando de mim, então eu não estou tão jogado às traças assim não. E aí, interiormente, essa criatura já começa um movimento processo, né? De autocura, de ajuda, né, por excelência, autoajuda por excelência. Aí, nesse aspecto, você entende o que significa o mecanismo da mediunidade. É esse trabalho, é você chegar a quem sofre e dizer a ela que não precisa sofrer. Você pode sair e ajudar a gente a fazer com que os outros que estão sofrendo não sofram mais. Lembrando, né, Zé, que nas reuniões mediúnicas, a maioria dos espíritos que são atendidos estão em grande sofrimento. Estão em grande. E aí, quando você entende esse sentido da caridade que você acabou de colocar com esse, e eu não sei, mas assim, às vezes que eu via que a gente conseguia acolher, conversar, acalmar e encaminhar, é uma sensação maravilhosa de caridade feita na prática. Porque né? o médium, ele é só um canal de passagem de boas energias, de boas vibrações, de bons conhecimentos, de boa lucidez. Então, você é o aproveitador, você é o que está recebendo em primeira instância. Se você não entendeu isso, é difícil você compreender a tarefa sublime que é a mediunidade. Aí, nesse aspecto, Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós no capítulo 17, item 3, o homem de bem. Voltando a repetir, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. A mediunidade, quando iluminada pelo Evangelho, torna-se caminho de educação da alma. Antes de transmitir mensagens, o médium aprende a transformar a própria vida em mensagem de equilíbrio. Que mensagem é essa? Aí, para encerrar, como distinguir a orientação espiritual compatível com Jesus? Vamos fechar esse mês, esse tema fantástico, de uma forma muito bacana. Uma orientação espiritual compatível com Jesus sempre promove a paz. Nós não estamos falando aqui da obra de caridade. Responsabilidade, consolo e crescimento moral. Ela não humilha, não ameaça, não estimula medo, orgulho ou separação. O médium e o grupo precisam avaliar tudo com serenidade, lembrando que os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio e conduzem as criaturas ao bem pela razão e pelo amor. E elas têm que querer também, a gente tem que lembrar isso. Que muitas vezes nas reuniões mediúnicas a gente não consegue encaminhar os espíritos. Estão muito duros, recalcitrantes, de repente não é o momento deles, de repente foram levados de uma forma que eles não concordavam, né? E aí vamos falar do livro dos médiuns, que nós citamos ele pouco aqui, mas é uma obra fantástica. Não se entende mediunidade sem ler o livro. Exatamente. Ele é uma obra espetacular, onde tudo de mediunidade é esmiuçado. E vale a pena lembrar para aqueles que estão chegando aqui agora, que mediunidade não é uma característica de espírita. Não é uma faculdade de quem é espírita, é uma faculdade humana. E eu só queria fazer aqui um alerta, Zé, que me ocorreu aqui agora,
que num dos estudos que eu fiz numa outra casa aqui, tinha uma pessoa que ficou, eu já tinha ouvido isso, mas eu nunca tinha ouvido de uma pessoa que viveu, que estava no Bento Mene e era médium. E aí ele falou que quando ele saiu de lá e foi para uma casa espírita, que fez tudo que você comentou, que nós comentamos aqui, que a vida dele mudou inteiramente, porque ele era um médium ostensivo. E aí ele disse o seguinte: 90% que eu vi lá não eram doentes psiquiátricos, eram médiums. Eu falei, mas 90% é muito, né? Ele falou, mas eu vivi isso lá dentro, eu fiquei lá meses. E aí eu percebi, por quê? Porque o remédio psiquiátrico não fazia efeito, tinha que aumentar a dose, a pessoa tinha que viver dopada, não encontrava a causa daquele problema no psiquiátrico. E para fechar, gente, justamente no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 24, item 267, caracteres das comunicações sérias. Olha para você ver, vamos fechar com chave de ouro. Os bons espíritos só aconselham o bem. Toda comunicação que se afaste da caridade, da humildade e da razão deve ser examinada com prudência e jamais aceita cegamente. Porque tem comunicações para o mal, né, Zé? A gente tem que lembrar disso. Aliás, às vezes a pessoa nem percebe, mas porque não passou pelo crivo da razão. E aí fica assim, eu quero que você, médium, traga meu amor de volta. Se é ético, se está de acordo com aquilo que Jesus viveu, fique tranquilo. Porque se foi repetido, se não foi repetido, não tem problema. Agora, quando é um trabalho sério de mediunidade, a gente tem sempre que utilizar, por incrível que pareça, ainda está na moda e é isso que eu faço questão de, às vezes, colocar na prática. A lição de Mestre Erasto. Erasto é um dos amigos espirituais que ajudou na codificação da doutrina espírita. Ele tem uma metodologia que é infalível nesse aspecto, porque recusa 9 verdades para não correr o risco de aceitar uma mentira. Por quê? Porque é muito fácil vir, porque é terreno escorregadio. Às vezes a pessoa quer prestígio, quer situações que elevam, a sua capacidade de ser venerada, cultuada. Então, lembra disso, recusa 9 verdades para não correr o risco de aceitar uma mentira. E os bons espíritos, repetindo, os bons espíritos só aconselham o bem. Se aconselhou alguma coisa que não é duvidoso, está fora da moral, está fora da ética, não vem com um bom espírito. Não vem. Em hipótese nenhuma. Às vezes a pessoa fala, não, mas ele está falando isso porque é um bem para a pessoa. Não, mas isso é agressivo. Isso não combina. Eu acho que a elegância do Evangelho é explicada por Jesus na sua conduta. Quando eles queriam apedrejar a mulher adúltera, aí chamaram Jesus na conversa. Jesus abaixou a cabeça e ficou desenhando no chão. Ou seja, ele não conseguia entender por que essas pessoas estavam perguntando isso. Se encontrar a mulher adulta, cadê o adúltero? Cadê o homem? Já começa por aí. Então a elegância dele era não julgar em hipótese nenhuma. E aí então eles fazem, pressionam para ele entrar no jogo. De acordo com a lei, a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada. E o senhor, o que o senhor diz? Aí colocaram em confronto a lei do Estado e aquilo que ele estava ensinando. E aí, obviamente, ele tira dessa condição e leva para o íntimo do indivíduo. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E voltou a desenhar lá, porque ele não queria nem olhar para a cara das pessoas. Se fosse eu acabava de fazer isso e olhava para as caras das pessoas. E agora? E afrontava. Isso é deselegante. A elegância, meu velho, não vou nem olhar para a cara deles, porque eles vão se sentir constrangidos. Obviamente, na hora que eles perceberem, literalmente, a navalhada que eles deram. Mas isso é tão bacana, eu acho isso tão maravilhoso, que quando eu vejo assim, nas coisas práticas da vida, se a gente conseguisse fazer isso mais, dei a minha resposta, está dada, eu viro e fico em silêncio. Isso.
Né? Sim. E só para fechar esse estudo Sem maravilhoso, fechar. você comentou um negócio muito interessante sobre o Erasmo. Toda a codificação de Kardec passou por esse crivo. Toda ela. Centenas de médiuns vindos de várias regiões, sem comunicar uns com os outros. Então essa obra, gente, ela é uma obra magnânima porque ela foi feita com critério. Ela foi feita totalmente com a comunicação mediúnica, que é o nosso tema, mas dentro de um critério muito rigoroso. Por isso nós temos essa obra maravilhosa, né, Zé? Gente, obrigado, Zé, por mais um dia. Pessoal, obrigado por ter ficado conosco. Valeu. Entra aí no nosso canal, ajuda a divulgar esse estudo e até a próxima. Se Até gostou, dá um like. Se não gostou, Também dá, né, Zé? dá um dislike. Um abraço.